Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aí, meu comandante pela continência, comandante da continência. Pessoal, mais uma vez, nós dois aqui para debater alguns assuntos aí que foram expostos hoje na internet. Tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Tá? E nós vamos começar lá a partir do momento que o Pedro tem as suas participações especiais. Né? Teu áudio está cortando. Porque eu não sei. Aí o que acontece? Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão ver a live, né? Uma gravação. Então, nós temos bastante assuntos aí, para falar, coisas que estão acontecendo no dia de hoje, coisas que já aconteceram. Nosso tema apesar do incêndio, né, o Brasil continua em frente, né? Por quê? Apesar dos incêndios, o Brasil segue em frente. O Brasil segue em frente. Por quê? Porque mesmo com a fake news que aconteceu aí em relação à Amazônia, que foi uma fake news, né? Aliás, foi mais do que uma fake news, foi tipo de uma sabotagem, né? Na própria selva. Várias coisas, como vinha falando aí, que a gente estava tratando esse assunto quanto mais, né? Vinha acontecendo, e a gente vai dar conta dessas coisas que estão acontecendo, coisas boas notícias aí para o nosso país. Segue daí, Faria. Pessoal, mais uma vez, boa tarde aí. Deixa eu colocar aqui no ponto, né? Já era para ter colocado, esqueci. Mas está fácil. Aí. Tá mexendo de nada. O ministro Sérgio Moro, está ouvindo, Vitor? Agora está ouvindo. A pauta que o Sérgio Moro colocou aqui por exemplo, o policial que está na ação para prender bandido, traficante, seja lá quem for, que deu erros aí na lei, ele tem que usar a algema, porque é um direito à segurança do próprio policial que está fazendo a abordagem. Agora, ele vai falar aí mais na frente, Vira, que quem que está na ação, ou seja, aquele policial que está fazendo aquela ação contra o militante, ele tem todo o direito de algemar o bandido, o traficante. E outra, ele fala também a respeito de filmar aí na frente, porque é o seguinte, Vira, a filmagem de um policial que está fazendo essa apreensão é segurança para o próprio policial. Concorda comigo, Vira? Contigo aí, Pedro. Eu te pedi para colocar o áudio de novo depois, sem problema, só para adiantar. Tá, é o seguinte, porque deu um problema técnico aqui, tá? Aí não saiu o áudio, mas vamos lá. Concordo plenamente, tanto quanto o lance da algema, porque a algema, como eu já falei, ela não é para... Quem colocou esse negócio que a algema é para subjugar a pessoa, né? É coisa de esquerdista, sem brincadeira. A algema é segurança, tanto para o policial quanto para o cidadão que está sendo algemado. Tanto é que ele é colocado numa situação onde ele não possa fazer alguma coisa contra a outra e nem contra si, certo? A situação qual foi da filmagem, hoje todo mundo filma tudo, até os próprios bandidos pedem para o parente filmar a abordagem policial, entendeu? Por quê? Porque chega na hora, essa filmagem pode servir como prova de que não houve nenhum excesso do policial. Aliás, nos Estados Unidos... em outros países, a câmera já fica no carro. Ela já fica no carro. Tem ônibus aqui rodando já na cidade, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em outras capitais, que já vem com a câmera dentro do carro. Aliás, às vezes o motorista nem sabe que tem a câmera. Então a filmagem também ela é importante. Por que tirar a filmagem? Para depois a pessoa dizer que foi humilhada, foi massacrada? Isso aí não é bom. Não é bom para o policial, não é bom para as forças de segurança. Coloca o áudio aí. Do projeto que trata sobre a atividade do Ministério Público, sobre a atividade da magistratura. Isso, evidentemente, está sendo objeto de análise detida e com grande respeito ao Parlamento, e oportunamente isso virá a público. Muito obrigado. Com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
boa tarde. Diz o folclore, né, que o pênalti é tão importante que quem devia bater é o presidente do clube. Eu não tenho essa oportunidade. Eu vou ter que bater esse pênalti. São 2 agora nos próximos dias. Um escolha do PGR, que não pode ser 10 num quesito e 2 no outro, tem que ser buscar o 7 em tudo. E a outra é esse projeto de lei do abuso de autoridade. Só para identificar, eu não fiz campanha falando em combater a corrupção. Eu dei um exemplo, ao longo de 28 anos, estive dentro da Câmara. E lembro de uma passagem que marcou muito. Quando apareceu na minha conta R$200 mil da JBS Friboi. Era dinheiro do partido, né? Conseguimos devolvê-lo no dia seguinte e peguei a mesma importância do fundo partidário. E naquela época, a JBS, tendo colaborado com aproximadamente 1.400 candidatos, não é, deixa bem claro que não era ilegal essa contribuição que estava prevista, só que uma pessoa que fez refletir sobre o caso, o major, que hoje em dia é ministro, que a JBS havia pego aí o empréstimo de 9 bilhões, quem pega empréstimo está precisando. Tá? E repassou para os partidos políticos 400 milhões de reais. Onde surge o termo propina legal. Tá? Então isso marcou muito a minha vida. E eu vim candidato a Brenda para os senhores porque eu queria sair da Câmara, com todo respeito aos parlamentares que estão lá agora. Tá aqui, eu acho que depois que completando 28 anos te cansa, né? Então eu vim candidato. Conheci o Sérgio Moro pessoalmente depois das eleições. Um breve contato nosso no aeroporto uma vez, um aperto de mão, nada mais além disso, um telefonema que eu recebi dele quando estava em Parnaíba, dado um mal entendido que ocorreu no aeroporto naquele momento. E conversar com ele depois das eleições. Se eu o convidei, se ele aceitou, porque nós estamos emanando o mesmo propósito. Né? Agora, não é fácil a visão de presidente. Acho que é moleza, né? Porque aqui, vamos supor que eu sancione tudo. Sancionou. O povão se volta contra mim. Tá? Que eu vete tudo. Uma parte considerável de parlamentares se volta contra mim também. E tem certas coisas que não tem meio termo. Ou você ama a Dona Maria ou não ama. Não dá para ficar, né, casado nessa situação aí. Então peço a Deus que ilumine, que realmente olhe para o povo brasileiro, que não tem religião, não tem problema nenhum, tá certo, ao respeito isso aí, mas como cristão, com toda certeza, o limite longo será dia 5 agora, mês que vem, às vésperas do nosso 7 de setembro, e nós temos que dar esperança a esse povo brasileiro, é que eu posso falar para os senhores. Né? Continuar como estava, não dá mais. Eu até falei uma besteira uma vez, né? Besteira. Alguns perderam a noção do direito de fazer besteira. Quer dizer que a besteirinha é aceitável e a besterona não. Não é isso daí. Mas certas pessoas manjadas temem até hoje, pelo meu entendimento, a fazer práticas reprovadas. É uma decisão difícil, mas tenho certeza que estarei em paz com a minha consciência perante Deus e perante vocês. Ok? Muito obrigado. Pessoal, então é o que eu falo. O presidente Bolsonaro está alinhado... Não, aliás, desculpa. O ministro Sérgio Moro está alinhado na linha do Bolsonaro. Então não venha dizer que tem treta entre eles, porque não tem, tá? Vira, tá contigo aí. Bom, esse negócio aí, eu acho que essa pauta aí sobre o presidente e o ministro, ela nunca existiu e ela se fomentou em cima de uma modificação que o presidente queria que fosse feito. Ele é o chefe maior, pô. Ele dá a carta branca assim para os ministros, ele falou, mas ele tem que gerir alguma coisa, né? Coisas que senão ele não é presidente da República. Então, isso aí foi uma coisa inventada dos fofoqueiros, da mídia fofoqueira, que não tem o que fazer, mas tem que inventar alguma coisa. Isso aí já está vencido. Não vamos nem mais tocar nesse assunto. Agora, sobre o assunto em questão, é o seguinte, eu não queria estar na pele de Jair Messias Bolsonaro hoje.
Essa bomba aí vai ser muito. É que nem se você estivesse embaixo do caminhão que tá com a bomba, aí você não sabe se corta o fio esquerdo, se corta o fio do meio ou o fio direito. Você não sabe se corta o vermelho, o branco ou o verde. Se você. Eu cortaria o branco, né? Porque pelo menos o vermelho e o verde vão ficar reclamando os dois, né? Entendeu? Então, tanto o verde, que é o pessoal que quer que veta tudo, quanto o vermelho, que não quer que veta nada, eu acho que a saída dele é bem calçado, bem, vamos dizer assim, assessorado, porque a gente fala, é o juiz, é o presidente Bolsonaro que vai assinar. Não. Ele vai assinar, mas solidariamente vai assinar o juiz Sérgio Moro e toda a sua equipe. Solidariamente. Por que eu falo solidariamente? Porque o presidente não é catedrático em direito. Entendeu? Ele é oficial de artilharia que foi deputado federal durante muito tempo. Ele tem um monte de conhecimento. Mas conhecimento específico não, ele é assessorado. Tanto é que se der M, ele vai ter que distribuir M para todo mundo ali que está com ele, entendeu? Então eu acho que essa é a situação. É bem como ele colocou, né? Esse pênalti aí quem tem que bater é o presidente do clube, né? De tão importante que é. Entretanto, ele pode ter as orientações aí dos seus atacantes, né? Que são os ministros aí, né? Os que cabem ao ministro, os seus asseclas, o seu staff, né? Isso aí não tem muito o que falar, não. Isso aí é esperar para ver o que vai acontecer. Certo, Farinha? Nós temos que esperar, né, Bira, até o dia 5 de setembro. Não tem como você adivinhar, né? Apesar que o Bira tem uma bola de cristal aqui, mas não tem como adivinhar, não. Oh. Mas nessa da bola de cristal, eu vou te falar uma coisa. Eu dei uma lida lá, do jeito que tá, tirando alguns itens que são absurdos, mas eu vou bater aqui no seguinte ponto. Ele não vai vetar e nem vai aprovar tudo. Isso eu posso comprovar para você. Ele não vai vetar e nem vai aprovar tudo. Agora, quais são os itens que ele vai vetar? Algema já deu para ver que não vai ser. Filmagem também não. Entendeu? Então, mas tem coisas lá que dá para vetar. Eu vou me resguardar nesse ponto, porque também aí já é mega cena, né? Eu já podia jogar na Mega Sena. Mas tem coisa ali que aparentemente vai cair com certeza, porque inibe a ação do agente de justiça, o agente do Estado. É com você. Pessoal, mais uma vez, Bolsonaro fez um gol de placa, né? Bolsonaro comemora a abertura do mercado da Indonésia, né, com a Indonésia, para importar carne brasileira, ou seja, a Indonésia fez um pedido ao Brasil que ela quer importar as carnes bovinas do Brasil. Ou seja, mais um comércio que abre no exterior para nós brasileiros. Isso aí vai dar emprego para muita gente, né? Porque a exportação, né, do Brasil vai aumentar para a Indonésia, o país africano, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que Macron falou, nada está acontecendo. Ou seja, o comércio exterior, o comércio do Brasil, principalmente a carne bovina, suína, principalmente na China, que está tendo aquela doença lá dos suínos, eles querem importar a carne suína e bovina do Brasil. Isso vai render aí um aumento de emprego para a nação brasileira. O que você acha dele? Quem foi que esse cara que você falou aí, Micron? Micro? Não, de quem eu não gosto, eu não falo o nome, cara. Não falo o nome. Aquele maluco lá da França, quer dizer, aquele doido lá da França. Isso quer dizer. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que o Brasil é o celeiro do mundo. Todo mundo sabe disso. E que cada vez mais, com menos terras, consegue com tecnologia e com expertise e com melhoria de, vamos dizer assim, de raças, né? Do gado, etc., consegue bater recordes ano a ano. O problema é que o recurso que esses recordes batem vão para o lugar errado, né? Eles acabam sendo...
iam, né? Até aqui eles vieram e foram para o lugar errado. Agora eles vão passar a ir para o lugar certo. Indo para o lugar certo, eles voltam como incentivo para o agricultor. Voltando como incentivo para o agricultor, ele consegue comprar um equipamento melhor, ele consegue produzir melhor, ele consegue diminuir o custo do Brasil. Com as estradas, ferrovias que estão surgindo agora, que estão sendo acabadas, estão sendo terminadas no governo Bolsonaro, isso vai melhorar muito mais ainda o custo do Brasil. Portanto, as pessoas estão vendo que o Brasil está dando uma cambalhota, certo? Então, eles estão vendo, opa, ali eu consigo comprar mais barato. Vai saber onde é que a Indonésia comprava a carne dela antes, eu não sei. Mas com certeza ela está vendo que o Brasil está se organizando, que o Brasil está se ajeitando, está livre de aftosa, livre de certas doenças, etc, etc, etc. Então ela falou assim, pô, deve ter vindo uma comitiva aqui, eles devem ter visto, gostaram, acertaram e agora vamos vender para a Indonésia. Eu estou falando, não tem só a Europa para a gente vender, não. Tem o mundo todo para comprar carne no Brasil. Com certeza. Tá? Mesmo estados como Estados Unidos, Austrália, que são produtores de carne, com a quantidade de pessoas que eles têm, tá entendendo? Eles compram carne nossa. Comprou carne nossa. A própria China compra carne nossa. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que, no final das contas, quem sai perdendo é a própria comunidade europeia, né? Porque todo mundo quer trabalhar com o Brasil. Todo mundo quer trabalhar com o Brasil. Essa que é a verdade. Então, o título de Macron, o micro, como você chama, saiu pela culatra, né? Porque nada do que ele quis dizer aqui em relação ao Brasil aconteceu. A próxima pauta, Bira, justiça é cara e lenta. Foi aquele áudio que você mandou para mim, coloca aí. Eu mandei para você. Só um segundo. O poder judiciário custa muito caro, ele é lento e ainda se diz imprescindível para o Brasil. Vamos ouvir. O poder judiciário custou ao país nada menos que 93 bilhões 700 milhões de reais em 2018, o que corresponde a 1,4% do PIB brasileiro, cerca de 85 bilhões de reais, ou 91% do orçamento, foram empregados em recursos humanos, como pagamento de pessoal, terceirizados e, olha só, benefícios. São 450 mil pessoas trabalhando para fazer os conselhos e tribunais funcionarem, sendo mais de 18 mil magistrados, aproximadamente 272 mil servidores e cerca de 160 mil auxiliares. Os 9% do orçamento que não foram gastos com pessoal patrocinaram outras despesas, como serviços de informática, que custaram ao judiciário brasileiro apenas no ano passado nada menos que 2 bilhões e 200 milhões de reais. Apesar do alto custo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, lembra da relevância, da importância do serviço prestado pelo judiciário para a sociedade brasileira. Esse custo é o custo da pacificação social, é o custo dos contratos respeitados. O contrato de trabalho do cidadão, todo dia pega o transporte dele, vai trabalhar e ele tem um emprego e o patrão sabe que se destratar ele no emprego, ele pode receber uma ação de indenização por dano moral. Se ele não pagar o salário, ele poderá se socorrer da Justiça do Trabalho. Esses dados estão na 15ª edição do relatório Justiça em Números, divulgado nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. O documento aponta que o estoque de processos pendentes de decisão diminuiu 1,2% no ano passado, em comparação a 2017. Mas o número de novos processos caiu ainda mais, cerca de 1,9%. 38 milhões e 800 mil processos tiveram baixa, ou seja, foram decididos pelos magistrados responsáveis nas instâncias que tramitavam. Isso representa um aumento de 3,8% na produtividade do Poder Judiciário de 2017 a 2018. E é como se cada magistrado brasileiro tivesse tomado 8 decisões por dia útil ao longo do ano passado. Isso, evidentemente, demonstra que os trabalhos realizados pelos tribunais, mas também
trabalho estabelecido através das metas de eficiência do Poder Judiciário tem levado a que a prestação judicial se aperfeiçoe e melhore, sem dúvida nenhuma, a eficiência, que é um princípio funcional da celeridade para o término dos processos na Justiça. São cerca de 7 milhões e meio de processos criminais tramitando apenas na Justiça Estadual. O tempo de tramitação na fase de conhecimento desse tipo de ação é maior do que as de outros tipos em todos os ramos da Justiça. Segundo os dados do relatório, enquanto na Justiça Estadual o tempo médio de tramitação de uma ação não criminal no primeiro grau é de 2 anos e 5 meses, na esfera criminal ela sobe para 3 anos e 10 meses. Na Justiça Federal, a primeira instância leva 1 ano e 11 meses para analisar um processo não criminal e 2 anos e 3 meses para ações de outros tipos. De Brasília, Antônio Maldonado. Então, gente, sinceramente, Eu mesmo Ou falo seja, isso. né, pessoal, como o Bira falou, a justiça é cara e lenta, né? Bira, comenta aí. É isso que eu ia falar no final do áudio ali que eu tirei. Então, primeiro que essa cartilha aí foi feita por eles mesmos. Aí que você já vai por aí, já não é uma lisura. Ou seja, não tem um órgão. O presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente da CCJ. Esse aí não tem segregação de funções. Ou seja, E fora, né, Bira? Fora que o do Lula vai tudo na frente, né? eu não vou nem questionar molúsculo, porque eu estou falando como no geral, não vamos particularizar. Vamos ver, vamos prestar bem atenção a alguma coisa aqui. Com tanto de recursos, se eu não me engano, foi 1,4 do PIB, né, que eles recebem, 270 mil funcionários. Vai ver quanto tem por juízo para o desembargador. Né? Parece que por desembargador são 222 funcionários, ganhando altíssimos salários. E uma máquina ineficiente. Não tem o que dizer, é ineficiente. E só tem esses milhões de processos porque vem se atrasando há muito tempo. Né? Porque se pegasse, cadê os mutirões da justiça para resolver? Cadê a conciliação que diz que quer resolver tudo? Nada, né? Não tem. Mas a gente continua pagando. Eles continuam acima da lei. Eles podem tudo, nós não podemos nada. Eles podem tudo, nós não podemos nada. Tá entendendo? Então, é triste ver que realmente no Brasil a justiça, apesar de ser bonita, emperequetada, arrumada, mármore italiano, tudo bonito, mas o que interessa mesmo, que é o julgamento dos casos em tempo célere, não acontece. E tem muita coisa dentro dessa parte da justiça que não me apetece muito. Por exemplo, esse excesso de pedidos de habeas corpus e de sei lá o que, vários pedido. Eu lembro que um tempo desse atrás tinha um projeto para que o magistrado, principalmente quando tivesse aberto a sessão, utilizasse uma linguagem coloquial. Eles fazem questão de não utilizar essa linguagem coloquial. Coloquial quer dizer o quê? Uma linguagem simples. Por que que o ministro do Supremo Tribunal Federal leva 2 horas para votar? Ele não podia pegar o voto dele, botar na internet e votar em 15 minutos? É porque, Bira, eles discutem durante várias vezes a mesma questão. E na hora da votação, eles repetem tudo que eles falaram anteriormente, então fica aquela coisa cansativa para nós. Outra coisa, para que serve súmula vinculante? Súmula vinculante, para quem não entende, é aquele negócio, ó, decidiu assim, isso aqui está fora da lei, decidiu assim. Agora tudo é assim. Não, por exemplo, a súmula vinculante da prisão da segunda instância, não houve, não foi aprovado. Agora estão tentando derrubar. Então, para que serve súmula vinculante? Para nada. Para nada. Para nada. Não serve para nada. Não tem súmula vinculante no Brasil. Entendeu? Só se for para pobre. Para pobre serve. Para pobre serve. Não. Birajara está sendo processado por isso, assim, assado. Então, para quem pensa... Eu não sou escolado no direito, não sou... Como é que chama? Bacharel, não. Tá?
Mas para quem entende um pouquinho assim de lei, realmente parece que eles fazem o que eles querem, dane-se, pega a súmula vinculante, rasga no meio. Outro tal é o voto colegiado. Voto colegiado, isso é outra coisa que... Olha, isso me deixa a pé da vida. Se o Faria votou sim para uma coisa, não, eu vou votar com o colegiado. Votar com o colegiado, você não discorda do Faria? Vota como você tem que votar, uai. Então, são essas 3 reclamações que eu faço. O excesso de dispositivos para você postergar um processo, certo? Postergar o processo. O lance do tempo que se leva para fazer uma análise e apresentar essa análise para... Por exemplo, o cara tá lá, o cara é um bandidão, né? Um colarinho branco, tá lá, nas últimas, morrendo lá na casa dele. Tudo bem, beleza. Aí o cara tá lá nas últimas. Aí leva um tempo, aí vai. Aí o Maluf morre, aí sai a decisão. E isso, eu tô falando de uma coisa criminal, mas pega uma coisa civil. Eu tô lá, sou um velhinho, deixei um testamento, os netos estão brigando pelo testamento, tal, não sei o quê. Eu morro e não vejo o que aconteceu com o testamento, se fizeram aquilo que eu queria. Por último, esse tal de votar com o colegiado. Se eu discordo do colegiado, por que eu vou votar com o colegiado? Tá lá 4, falta eu. Né? Os 4 disseram sim. Eu digo não. Vou lá e digo não. Para mim, esse negócio de votar com o colegiado é falta de personalidade. Você tá entendendo? Aí você é expulso do partido, né? Não, você não tá. Eu tô falando, votar colegiado que eu tô falando. É quando eles estão votando lá, os ministros. Aí, por exemplo, a Carmen que sempre fala isso. Eu voto com a maioria, né? É votar com a maioria. Eu voto colegiado. Entendeu? Então, assim, ela é uma ministra. Ela pode votar do jeito que ela quiser. Não é porque os outros votaram. Um voto não pode contagiar o outro. Senão, isso não é uma votação. Entendeu? Só porque a maioria tá... não, então eu voto com muito. Quer dizer, ela pega o voto dela e rasga no meio. Você está entendendo? São coisas que eu não consigo compreender. Isso que eu queria trazer em relação a isso. Cara ineficiente. A justiça é cara e ineficiente. Próxima, Paulo. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar agora um áudio pequenininho, tá? Mas aí no meio do áudio eu vou parar com coisa aqui que eu considero muito importante. Tá? Bolsonaro fala sobre os vetos do abuso de autoridade, né? Vamos lá ouvir? Bolsonaro fala a respeito sobre o veto. Não. E assim, o limite para veto ou não do abuso de autoridade. O projeto é bom, não é bom? Como é que vai ficar a segurança pública, algema, não algema? Quem vai julgar um juiz é outro juiz? Tem prazo? O projeto é objetivo, não é? Joga para a plateia, não joga? Ajuda o parlamento, não ajuda quem? Aí a medida que eu tomar de um lado ou de outro apanha. Se eu veto integralmente, apanho do parlamento. Se sanciono, apanho do povo. Estou numa situação que vou ter que decidir aos 45 do segundo tempo. Bolsonaro ficou em treco, sem espada. Agora eu vou decidir, no meu entender, ouvindo pessoas que estão do meu lado, ouvindo o setor cenário, ouvindo vocês. Tem muitos de vocês que têm procurado para vetar. A atenção de vocês. Tá certo? O BGE é o mais importante que tem, né? Parece um cara falar comigo, amigo do Flávio, né? Parece outro cara, é amigo do, não sei quem, do partido tal que tá complicado aí. Aparece outro cara, tá ligado à advocacia, não sei de quem. De qualquer maneira, vou apoiar também quem eu indicar. Agora, eu quero indicar uma pessoa que primeiro respeite o artigo 53 da Constituição. Eu sofri muito com isso. Quase não pude ser eleito, nem candidato a deputado federal, quase. Porque o artigo 53, nós temos imunidade por quaisquer palavras ou opiniões de voz, eu sou do consumo da carnelada, né? Quase fui julgado por um problema com uma deputada no passado ali, quase. Então, a primeira coisa, o chefe da PGR que realmente esteja preocupado
contigo aí. Não, já falei isso aí. Eu não queria ser o presidente agora, né? Porque realmente Eu queria estar na pele do presidente. eu não queria estar na pele do presidente, né? Eu falei que não queria estar, não queria. Por quê? Porque realmente é a lei do pardal. Já ouviu falar da lei do pardal? Já não? Se apertar ele defeca. Se soltar, ele voa. Então, ele está nessa situação aí. Realmente existem abusos. A gente vê que existe abuso. Por exemplo, eu lembro da época de campanha, colocaram um boneco do Bolsonaro numa avenida, aí passou uma juíza do TRE e mandou um funcionário lá retirar, sob pena de multa. Quer dizer, o boneco estava na esquina, a esquina é pública, mas ela, utilizando o poder de juíza dela, foi lá e mandou tirar. Certo? Outra coisa, tinha uma Mas você não acha que é abuso de autoridade? Esse caso é um abuso de autoridade. Tem que ser levado a sério, entendeu? Porque é uma coisa ideológica, uma ideologia. Está dentro de uma ideologia, tá certo? Aí, então, quer dizer, como combater isso aí sem deixar os outros magistrados à mão, os que trabalham direito? Por exemplo, como o juiz Sérgio Moro, tá certo? Na época, né? Agora ministro Sérgio Moro. Como você fazer com que os maus paguem sem prejudicar os bons, você está entendendo? Esse é o problema. Fora as outras situações que podem acontecer, que podem ser conotadas abuso de autoridade. Conotadas abuso de autoridade. Então, uma voz mais alta, fique quieto, até um cálice, estou falando. Como é que é? Até que ponto que é isso aí? Então, tem que ver, porque aí vai virar que nem aquela custódia de... Como é que é? Audiência de custódia. O policial bateu em mim. Ele me machucou. Não sei o quê. Aí o cara sai pela porta da frente sorrindo do policial. Né? Fala aí. Hoje eu vi uma live aonde tinha uma repórter da TV da Bahia, né? E ela é casada, né? E o esposo dela estava roubando uma loja. O policial chegou e viu, o policial foi lá e perguntou para ela: o que você está fazendo aí, cara? Não sei o que e tal. E o cara reagiu. E a jornalista pegou e filmou tudo que o policial estava fazendo, o marido dela também estava fazendo, né? Só que o policial perdeu realmente a estribeira lá a partir do momento que ele deu um murro no cara, né? Era para ele ter dado voz de prisão pro cara, né? A jornalista aproveita isso aqui, coloca no canal dela da Bahia, entendeu? Denegrindo a imagem do policial, entendeu? Eu sei que vai sobrar pro policial, isso aí com certeza vai sobrar pro policial. Mas, gente, o único erro que eu acho que o policial cometeu foi de bater no cara. Ele devia ter dado um golpe nele, colocado a algema nele, pronto, e você vai para a delegacia, agora você explica lá para o delegado, pronto, acabou. Mas que o pessoal faz de coitado em relação à polícia militar, isso eles fazem. Eu vou te falar uma coisa, se um bandido que está preso pode, ele mata um policial. Tá, então... Mandar algema, né, Vitor? Por isso que eu falo da algema. Se ele pode, ele mata o policial. Então, quer dizer, todo dia você tem que vir, vem cá, queridinho. Eu não sou a favor da violência policial. Mas infelizmente, em alguns casos, se você não é violento, o cara vai ser violento no teu lugar. Essa é a verdade. Então eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Por exemplo, se de repente o cara tentou socar ele segurou o soco do cara e deu... Foi isso que aconteceu. Claro! Mas... O cara tentou socar o policial, mas o policial conseguiu desviar. Aí o policial respondeu e acertou o murro no cara. Tá, e qual que era a intenção do policial nesse caso? A intenção dele, pra mim, nesse caso, era: você não tá vendo que você não tá mexendo com menina, não. Aqui tem, toma. Entendeu? Então, assim, se o cara fosse numa boa, aí o policial desse um murro nele, aí eu concordo com você que é excesso policial. Agora, se o cara tentou golpear, o policial defendeu e deu, ele tá no treinamento dele. Porque ele vai esperar tomar outra? Ele vai esperar tomar outra?
Eu não esperava, entendeu? Não, mas o cara se fez de vítima, viu? Mas eles se fazem de vítima, cara. Ele falou, dá outro morro em mim, entendeu? Ele se fez de vítima, aí o policial... Tem uma gravação de um cara. Tem uma gravação de um cara que foi preso. Tem uma gravação de um cara que foi preso. Esse cara aqui, pronto, eu tô fudido, né? Peraí, pô. Nem estão te ouvindo aqui, você para um pouquinho. Olha só, tem uma gravação de um cara que ele tá no fundo da caçamba, no camburão. Aí o cara tá sentado no fundo do camburão e o policial, você vai pro bem ou pro mal? Você vai pro bem ou pro mal? E ele tá olhando pra ele. Aí ele se joga no chão, começa a rolar pela rua. Ele tá me machucando aqui. Você já viu essa gravação? Já viu? Eu já vi de um estudante fazendo isso. Ele tá me machucando aqui. Socorro. E o policial tá de longe e o outro tá filmando. Olha a importância da filmagem. E o outro tá filmando. Defesa do policial. Aí o outro tá filmando. Aí botaram na internet. Foi na época de campanha, no ano passado. O Bolsonaro nem chegou, os caras já estão com medo já. Vai, Faria. Eu saí como estudante, olha só. Tinha 2 policiais. Um estava aprendendo aí, dando ordem de prisão para o estudante, né? De repente o estudante cai no chão. Ele bateu em mim, não sei o quê. O outro policial filmando, né? O policial que estava na frente nem encostou a mão no estudante. Aí, quando o estudante fez esse escândalo todo, né? O policial foi lá, aproveitou que ele estava no chão, deu aquele golpe nele atrás assim, colocou a algema nele, os braços para trás, colocou a algema. E os estudantes todinho, isso aí é abuso de autoridade, isso aí não sei o quê, fizeram esse cartel todinho, entendeu? E o policial nem sequer encostou a mão no estudante. Então, por isso que essa lei do abuso de autoridade ela é tão importante, tem que ser muito bem analisada. Para os dois lados. Para o outro lado, ele tem direito. O Brasil é o único lugar que o bandido tem direito a fugir. Qualquer outro lugar, resistência à prisão, o juiz nem olha direito, resistência à prisão. Né? Agora, se o policial encostar a mão no cara, na audiência de custódia, meu Deus do céu, já. Não sei nem se tem ainda tal audiência de custódia, vocês terminaram com ela, se ela tem ainda. Meu Deus do céu. Agora, se o bandido bater, acontecer, corpo de delito, ninguém vai ter dó de você não, meu irmão. Ninguém tem dó de você não. Entendeu? E por isso que o policial, se o cara tentou bater nele, se ele tentou bater nele e ele bateu de volta, entendeu? Ele anulou o golpe do outro e deu-lhe, tá certíssimo. Não tem nada de errado. Eles são treinados para fazer isso. Mais alguma coisa sobre esse assunto? A última pauta que das minhas. O PT, o MST, querem uma Amazônia internacional, né? Querem internacionalizar a Amazônia. Ou seja, né? Eles querem acabar com a soberania do nosso país, porque o território nacional é nosso, de nós brasileiros. E o STF, aquele do MST, ele confessa que ele recebeu o dinheiro das ONGs internacionais. Aí o jornalista pergunta para ele, mas você não acha que o dinheiro foi para as ONGs, depois das ONGs internacionais foi para o SMT? Não foi direto não, certo? Aí o jornalista pergunta para ele assim, mas você não acha que esses milhões que estão vindo aí das ONGs internacionais, que você mesmo acabou de falar que você recebeu, você não acha, Stefano, que tem alguma coisa obscura nisso? Você não acha que tem um interesse desses países? Ele até citou, né, a Alemanha e a Alemanha. Suécia. Hein? Suécia. França. Suécia. Era a Alemanha e... Dinamarca. Esqueci o nome do país que cortou a verba aqui do Brasil. Não vou lembrar não. O seu som tá picando, tá? Não tá dando pra entender. Mas deixa eu terminar aqui. Ele fala que recebeu sim dinheiro das ONGs. Não, peraí. Deixa eu ver. Vai em frente. Ele recebeu os países internacionais, como a Alemanha, a Noruega, lembrei. Mandou dinheiro para as ONGs internacionais. As ONGs internacionais, que tinham que brigar pelo bem-estar da Amazônia, mandaram uma parte do dinheiro
para o MST. O MST falou, não, vocês estão viajando aí, porque, pô, não tem interesse, não. É que eles sabem que nós brigamos pelo Brasil, não sei o que e tal. Eu falo, pô, gente, você dá milhões de reais para alguém sem interesse nenhum? Fala a verdade, você dá dinheiro para um outro país sem interesse nenhum nele? Você não dá, gente. Aí tem interesse, sim, e principalmente o interesse desses países, né, tentar pegar aí, como já conseguiram, pegar uma boa parte da Amazônia, que o Lula e o Dilma venderam, mas o Bolsonaro explicou direitinho a respeito disso, dizendo, se você comprou parte da Amazônia, vocês fazem o seguinte, cobre o Lula e a Dilma o dinheiro de volta, porque o presidente desse país agora sou eu. O que você acha disso, Pedro? A gente está repetindo esse assunto, que eu já acho disso e já falei. Primeiro que assumir um crime se alguma entidade recebeu recurso dentro do país externo sem passar pelo crivo da Receita Federal, para começar a conversa. Recebeu dinheiro de caixa 2, isso aí, dinheiro desviado, para começar a conversa. Segundo, se a finalidade do dinheiro era para a ONG, de maneira nenhuma podia ir para a MST. Terceiro, não se vende nada. Vou vender o pão de açúcar para você. Vou vender a ponte... já foi vendido. Eu vou vender a ponte Rio-Niterói, então, para você. Você quer a ponte Rio-Niterói? Eu faço papelzinho. Ponte Rio-Niterói, de Birajara, Faria. Isso aí, olha, isso é muita ignorância do nosso povo, pelo amor de Deus. Terras federais não se toca, é da federação. Não se vende, não se dá, não se empresta, não se aluga, não se arrenda. A partir do momento que se descobre que tem corte ilegal de árvores, que tem cultura de alguma coisa, seja lá maconha, qualquer coisa que for, vai lá, devassa tudo, queima tudo, destrói tudo. O duro é chegar à fiscalização e bater nela, porque é uma área muito grande. Portanto, não existe a situação de vender nada e não existe a situação de receber dinheiro diretamente de país externo para a ONG. Tá? Isso aí não existe. Se isso aconteceu, não sei como que esse dinheiro chegou lá, porque o dinheiro que você passa para alguém ou é em espécie ou é por conta bancária. Como é que foi isso? E esse depósito na conta bancária? Como é que o sistema bancário não informou a movimentação desse dinheiro? Então, está muito mal explicado isso aí. E tem muito... Não é só COAF, não. Os bancos têm que passar... Não, peraí. Os bancos têm que passar... Os bancos têm que passar por COAF. O COAF só ele analisa, né? Cai lá milhões de reais no MST e ninguém fala nada. Pois é, aí você tem que saber como é que foi o esquema dos caras. Então, quer dizer, isso é uma coisa para ser investigada pela Polícia Federal depois. Tá entendendo por quê? Porque tem que investigar, porque isso aí O que eu achei interessante, Pedro, que o Stefano confessou. Isso é sonegação de impostos. Entendeu? Entrou dólar no Brasil, entrou euro no Brasil, tem que dar o destino. Agora, como que eles fizeram isso? Lavaram dinheiro com alguma empresa, etc. Agora, aceitar que recebeu dinheiro do exterior, que não passou pelo Planalto Central, é complicado, cara, muito complicado. Portanto, o que eu acho... As ONGs internacionais não declaram imposto de renda. Não, elas não declaram imposto de renda, mas elas têm uma movimentação financeira. E se a movimentação financeira for... inóspita, for totalmente diferente, sim, eles vão ter que responder de onde é que veio aquele dinheiro. Eles vivem de doação, mas tem que doar, mas tem que cair em alguma conta. Vocês vivem de doação, certo? Mas tem que cair em alguma conta. Não estou falando que paga imposto de renda, tudo bem. Mas que tem que cair em alguma conta e tem que saber de onde é que veio o dinheiro, tem que rastrear o dinheiro. Tá certo? Então, assim, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Mais alguma coisa? Tenho. Então, o Brasil tá fazendo uma iniciativa que veio de Portugal. Essa iniciativa está sendo movida pelo ministro Sérgio Moro e encabeçando, claro, o presidente da República junto, e todos os ministros deixa eu ver aqui, quais são os ministros? Vixe, tem muito ministro aqui, cara, eu não vou ler todo não, tá? Mas o que é isso aí? É um projeto inspirado em experiência
adotada em Portugal com o objetivo de reduzir índice de criminalidade. Uma cidade de cada região do país com altos índices de violência, que sejam elas por região do país, Goiânia, de Goiás, Ananindeua, do Pará, Cariacica, do Espírito Santo, Paulista, de Pernambuco e São José dos Pinhais, do Paraná. Elas vão receber 4 milhões de reais, equipamentos de segurança pública vão ser reforçados, policiais, e 100 policiais divididos por essas 5, ou seja, 20 policiais da Força Nacional de Segurança, que vão atuar junto com os policiais. Só esse ano serão investidos 20 milhões de reais. A partir do ano que vem, aí sim, vou colocar aqui, os Ministérios de Saúde, Economia, Educação, Cidadania, Desenvolvimento Regional e Direitos Humanos vão trazer lazer, cultura, esporte, educação e tudo isso para atacar a violência. Então, eles têm esses índices da violência desse ano e eles vão fazer isso, acho que no final do ano que vem eles vão medir o índice. Eu tenho uma gravaçãozinha que eu tinha separado aqui só para a gente ouvir um pedacinho dessa situação. Hoje, na parte da tarde, foi lançado o projeto Em Frente Brasil. Vários ministérios, municípios, se juntaram, principalmente os mais violentos, para combater de maneira multidisciplinar a miséria, a falta de cultura, a falta de lazer, a falta de incentivo. Mas com a palavra, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ponta da linha. Eu tenho certeza, pela maneira séria como o Ministério da Justiça tratou esse assunto, Justiça e Segurança, tratou esse assunto, o sucesso virá. Outras ideias surgirão. Mas, obviamente, prezado Paulo Guedes, a economia tem que melhorar bastante. Reconhecemos o árduo trabalho que o senhor tem à frente desse, que é um dos mais importantes ministérios nossos, que é o da economia, que precisamos de recursos. Os senhores sabem como estavam as finanças do Brasil quando assumimos o governo. Para nós não era novidade, ninguém está chorando. E mais ainda, não basta isso, a questão da ética e moral. Como estávamos no fundo do poço nessa situação também. Porque tudo começa na família. Uma família estruturada é uma família que, além de trazer alegria para os seus, é uma família que não precisa do Estado para vencer certos obstáculos. E a família é essencial. Eu costumo... Então, a base que o presidente colocou aqui foi a família. Então, se você tiver lazer, estudo, se você tiver emprego, se você tiver tudo isso organizado, a tendência é que a família não desagregue, certo? Existem as separações, existem os novos casais, existem os novos filhos, etc. Só que é o seguinte, a tendência quando eles querem pegar as cidades que estão em piores condições daquelas regiões que foram eleitas e fazer esse projeto que foi criado em São Paulo, em Portugal. Por quê? Para mostrar que é possível e para colocar essas cidades como modelo. Então vão ser investidos da ordem de 20 milhões de reais, mais ou menos, mas todo o aparato militar, todo o aparato da polícia militar, mas militares treinados para ensinar os policiais militares da região. Deve ter todo tipo de atividade, desde o policiamento comunitário até o policiamento ostensivo, como planejar as operações, porque vão ser os da Força Nacional de Segurança, e são sempre os melhores policiais que vão para lá, né, para a Força Nacional de Segurança. E para essa missão devem os melhores dos melhores. Essa é a minha penúltima pauta. A última pauta que eu tenho, que é essa que eu gosto, né, que eu sempre falo é da reforma da Previdência. Então, o que está pegando hoje? A reforma especial, ela está lá na comissão especial do Congresso Nacional, certo? Eu acho que deve ter senadores e deputados federais. Então, fala sobre os militares federais. Entretanto, a novidade é que eles estão tentando incluir os militares estaduais. A mesma coisa está acontecendo com a geral que está no Senado, que está falando sobre servidores federais, né? Servidores, sobre tudo, né? Sobre tudo, sobre todos os servidores.
Servidores e comunidade civil. Agora também estão querendo colocar os servidores e comunidade, os servidores estaduais. Então, a geral, tá, o Alcolumbre quer colocar os servidores estaduais e municipais também dentro da reforma. Por quê? Porque as pessoas comuns já estão na geral, certo? A pessoa comum que mora no município já está na geral. Mas o servidor municipal e o servidor estadual não está. Então ele está de fora. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o hiato da Polícia Federal, né? Que até agora ficou nessa pendenga. Ela nem é uma polícia comum, que seria uma vamos dizer assim, ela cairia na geral, certo? Como se fosse polícia comum. E ela é federal também, ela se assemelha aos militares. Então ela está no meio do caminho. O que aconteceu então na especial que está na Câmara? Está sendo brigado para colocar os militares estaduais, polícias militares estaduais, né? Está sendo para colocar eles também, interesses dos governadores. Portanto, ainda os governadores não foram consultados, eles não tiveram lá. Então vai ter que ser, então vai travar mais essa aqui, a dos militares. Porque eles são militares, os policiais militares são militares, de força auxiliar, mas são militares, tem um termo militar. E, na geral, a inclusão dos servidores estaduais e municipais, além da população em geral, né? Na primeira passada da geral no Senado, mudou pouca coisa, a gente já falou isso aqui, né? Mudou pouca coisa, o BPC parece que... Eu não entendi muito bem o que aconteceu com o BPC, eu vou estudar melhor, mas eu sei que a pensão, a segunda pensão vai passar a ser integral. E tem mais uma coisa que eu falei ontem que eu esqueci aqui. Mas essa já está fechada, vai voltar para o Senado, vai para votação no Senado, vai sair da Comissão de Constituição e Justiça, vai para votação em plenário, e essa está fechada, deve ser já promulgada pelo presidente o quanto antes. Só que eles ainda têm umas tratativas, e isso deve acontecer até 10 de outubro. A especial está travada, a dos militares está travada, por esse fato aí de querer colocar os militares estaduais também na Previdência Especial. Bom, o que eu tinha para hoje era isso, né? A gente vem acompanhando mais alguma coisa aí. Eu, no geral, depois que pegou fogo em tudo, né? Meu Deus do céu. Já choveu, já tem gente no meio do mato, uma hora dessa, no meio da selva, lasqueado. Obrigado, Micron, né, pelo favor que você fez para nós. Tem gente falando besteira pelo Brasil inteiro. Muita girafa pegou fogo, Não, só para gastar dinheiro. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos seguir aí mais a reforma da Previdência e esses pacotes que estão saindo aí, né? Pacotes extras que estão saindo, que já estavam para sair e por causa desses escândalos aí acabaram travando. No mais, era isso aí. Prossiga, meu amigo. Pessoal, as pautas nossas foram todas aí colocadas em pautas, né? Ouvir a hora que sair aqui, você me dá um prazinho aqui no off, tá? Para mim. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de todos vocês, tá? Por mais esse tempo aí que vocês vão dispor aí para nos ouvir, tá? Mas aqui é verdade, é sem interesse financeiro, é sem nada, simplesmente para colocar o nosso ponto de vista, mas de uma maneira onde ninguém aqui precisa dar vermelhinha, não, tá? Ninguém aqui vai dar vermelhinha no nosso canal, não, tá? Todo mundo aqui vai receber a notícia sem sequer tirar um centavo do seu bolso, tá? Vocês podem ficar tranquilos, tá? Como eu termino a live, né, de praxe, né, o Bira acrescentou aí um detalhe aí que eu achei importante, né, então eu sempre falo que esse detalhe é do Bira, tá? Então, primeiro, continência aqui para o meu comandante, continência aí para todos vocês, tá? Nossa união, a cada dia que passa, ela continua sendo mais importante. Coração para coração, um beijo no coração de vocês com o maior respeito, acrescentando um beijo do meu comandante Bira aqui, tá? Para todos vocês com o maior respeito, tá? E agora eu vou deixar, é claro, o meu comandante fazer as suas considerações finais. Como eu sempre falo, como consideração final, não acredite em qualquer coisa, procurem a fonte, observe se aquilo é verdade,
Cuidado com os alarmismos. Urgente, não sei o que lá, tá pegando fogo e não sei o que. Vai se informar, vai entender um pouco do que está acontecendo. Não aceite a primeira opinião como sendo a opinião certa. Pesquise, entra na internet, dá uma olhada. Não é porque a pessoa às vezes é articulada, fala bem, tem efeitos especiais, que ela está falando a verdade. Não, ela só quer chamar a tua atenção. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu, gente.